Vamos seguir com o nosso evento. Eu tenho o prazer, neste momento, de convidar para falar sobre transição energética a Caterine D'Andrea, ex-secretária do Meio Ambiente de Ribeirão Preto, foi professora da Uniceb, graduada em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Engenharia Urbana pela Federal de São Carlos, professora no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Barão de Mauá e pós-graduada em Gerente de Cidades pela FAAP. Por favor, recebam com aplausos a nossa convidada, Caterine D'Andrea. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desses temas tão importantes para o nosso futuro, né? Para a sustentabilidade. Primeiro de tudo, gente, sustentabilidade, né? A gente fala bastante em sustentabilidade e todos os temas que vão ser falados aqui têm relação à sustentabilidade, que significa a gente garantir o futuro para as presentes e para as futuras gerações. Então, fazer com que as nossas, o que nós usamos continuem sendo palpáveis, né? Continuem sendo produzidos para as futuras gerações também. Falando em transição energética, primeira coisa que eu falo para vocês é por que falamos de energia, né? A energia, ela está em todos os nossos movimentos. Então, são as luzes que iluminam nossas casas, são as luzes que iluminam nossas ruas, nossas praças, nossos parques, nossa cidade. São também toda a energia dos aparelhos eletroeletrônicos que nós utilizamos e hoje em dia não conseguimos ficar sem. Né? Celulares, tablets, televisores, todos os aparelhos que estão ali com a gente o tempo todo. Nos transportes, em todos os tipos de transporte, né? No transporte terrestre, no transporte aéreo, nos ônibus, aviões, todos que são movidos a combustível, a qualquer tipo de combustível. Nós também temos a energia na nossa comida, desde a produção agrícola até o armazenamento, refrigeração, na produção agrícola, na colheita, na maneira como é produzido e depois no armazenamento. Então, a energia, ela está presente em todo o nosso tempo, em toda a nossa vida. E aí a gente precisa falar de transição energética, que é um dos temas importantes a serem tratados para uma mudança climática, né, para que a gente consiga minimizar os efeitos dos gases, o efeito estufa, né, da emissão de gases, e também em relação a todos os temas que vão ser falados aqui, justiça climática, meio ambiente. Então, a transição energética, ela perpassa por todas essas questões. Então, o que nós temos aqui? A transição energética, ela é o momento onde a gente passa de uma matriz de um combustível fóssil para combustíveis mais sustentáveis, que tenham uma participação na energia renovável, que possa ser, que não tenha fim, vamos dizer assim, porque os combustíveis fósseis, um dia, vão acabar, além de ser muito poluentes. Então, a transição energética consiste em passar de uma matriz de fonte de energia que utiliza os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão, que são grandes emissores de carbono, de CO2, que geram os gases de efeito estufa, para fontes renováveis, como energia solar, energia eólica, a biomassa e outros que que podem ainda surgir aí com pesquisas tecnológicas. Quando a gente fala da transição energética, a gente precisa fazer rapidamente uma linha do tempo de como as coisas foram surgindo e as coisas vão sendo modificadas. Então, a gente tem aqui, olha, num primeiro momento dessa linha do tempo, muito rapidamente, a primeira revolução industrial,
né, que a energia era predominantemente do carvão mineral, né, e que foi modificada com a invenção da máquina a vapor, nesse primeiro momento, e o impacto, a substituição da força humana ou da força animal por máquinas movidas a carvão, né? O início muito intenso da utilização dos combustíveis fósseis. Num segundo momento, na segunda Revolução Industrial, avançando então, a energia predominante é o petróleo e a eletricidade, né? Então, evoluiu do carvão, evoluiu, entre aspas, né, do carvão para o petróleo e eletricidade, e o marco principal é a expansão das ferrovias, dos automóveis e da indústria elétrica. Aí surgiu um impacto muito grande, né, no surgimento da matriz energética baseada em petróleo, que nós temos até hoje fortemente utilizada, e um aumento muito drástico no consumo da energia global. Num terceiro momento, nós temos o choque do petróleo, né? Vejam que existe uma roda, né? Há uma evolução, há um choque, volta para o início, e isso acontece o tempo todo. Então, nós temos aí o choque do petróleo, final da década de 70, que causa uma grande instabilidade, altos custos no combustível baseado no petróleo, e o Brasil tem uma forte dependência do petróleo importado e uma necessidade urgente de alternativas. Num quarto momento, acontece a criação do Proálcool Nacional, isso falando do Brasil, né? Acontece o Proálcool, né, mais ou menos em 1975, que o objetivo é substituir o combustível, a gasolina, o petróleo, pelo etanol, que é elaborado produzido através da cana-de-açúcar. O resultado foi que o Brasil se tornou referência global em biocombustíveis, já na década de 70. Num quinto momento, a gente tem o Brasil como referência da energia renovável, tanto por conta da utilização do etanol, quanto por conta da utilização de energia solar, energia eólica, também como pioneiros aí na utilização da energia renovável. E, num sexto momento, um pouco mais recente, o hidrogênio verde, né, que é produzido a partir da eletrólise da água, né, a separação do hidrogênio do oxigênio, com fontes renováveis. E isso é uma linha do tempo para a gente só entender como foram acontecendo as mudanças em relação à transição energética. Então, qual é a importância da transição energética que vocês precisam pensar aí para fazer esse trabalho desafiador de simulação de uma COP30? Primeiro, redução de emissões dos gases, né? E sustentabilidade, sempre, porque é a continuidade da gente conseguir utilizar os recursos sempre, a segurança energética e a inovação. Então, como redução de gases, nós temos menos poluição, menos emissão de gases e menos problemas em relação aos efeitos estufa. A sustentabilidade, que é a garantia da energia para o futuro, e a segurança energética e inovação, menos dependência das fontes de combustíveis fósseis, né, e novas tecnologias e empregos verdes, né? A gente vai tratar também de uma mudança geral, inclusive em relação ao emprego. Então, o futuro da transição energética, ela está baseada em ações tecnologia verde. Quando a gente fala em verde, é utilizando energias renováveis, infraestrutura, investimento pesado em infraestrutura, em pesquisa, em tecnologia e, principalmente, políticas públicas. Nós temos também que, para garantir a neutralidade do carbono até 2050, será necessário um esforço global
que inclua uma aceleração ainda maior nas energias renováveis no mundo. O que nós temos aqui, então, só para explanar para vocês, a questão do hidrogênio verde, né, que é o produzido por meio da eletrólise da água, utilizando energia com fontes renováveis, energia solar, energia eólica, e fornece a energia sem emissão nenhuma de gás carbônico. Então, o hidrogênio verde é uma fonte para o futuro. Mais tarde a gente fala um pouquinho mais sobre ele. O que nós temos aqui? Dados recentes de impulsionadores da transição da energia, da transição energética. Expansão global das energias renováveis. Ao longo do tempo, as energias renováveis, principalmente eólica e solar, foram se expandindo muito rapidamente, e hoje nós temos 83% da capacidade adicionada, né? Isso é um dado de 2022, que veio das energias de fontes renováveis, e reflete um crescimento muito acelerado em relação a esse tipo de utilização de fontes renováveis. E também nós temos a capacidade instalada de energia renovável no mundo, passou de 753 gigawatts em 2000, para mais de 3.143 gigawatts em 2022. Então, a capacidade de produção de energia renovável a partir do solar e do eólico aumentou muito em relativamente pouco tempo. Isso é um bom sinal. Nós temos também uma redução de custo, então, com esse aumento da utilização e da produção da energia renovável, diminui-se os custos. Então, em 2010, o custo da energia solar caiu mais de 80%, enquanto a energia eólica terrestre caiu aproximadamente 60%. Quanto mais a gente tem um trabalho tecnológico, quanto mais a gente tem estudos, pesquisas, investimento em infraestrutura, para as novidades, para as inovações, os valores, os custos vão caindo. E é o que precisa ser feito, inclusive, hoje com o hidrogênio verde. Outra questão é a descarbonização dos setores industrial e de transporte. A gente tem aí a eletrificação dos automóveis, dos setores de transporte e indústria, né, que também é uma parte central, pensando que a energia elétrica, no Brasil principalmente, ela é sustentável, porque ela utiliza-se de hidrelétrica, né? Não é uma energia baseada no carvão ou no petróleo. Os impactos da transição energética, nós temos aqui uma redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, quando a gente consegue fazer a transição energética para essas energias, para essas fontes renováveis, a gente consegue uma redução da emissão dos gases de efeito estufa, que é uma das coisas mais importantes que tem que se tratar, porque a emissão dos gases de efeito estufa também modificam o clima, né? O aumento da temperatura global tem relação direta com a emissão dos gases de efeito estufa. Então, esse é um ponto muito importante. Então, nós temos aqui, que a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis tem um impacto muito grande na redução da emissão do gás carbônico, né? E a Agência Nacional de Energia estima que as energias renováveis já evitaram a emissão de cerca de 7 bilhões de toneladas de gás carbônicos desde o ano de 2000. Então, isso é um dado importante, um valor alto, em que a gente consegue perceber claramente que a substituição da energia, né, dos combustíveis fósseis para energia renovável é fundamental para a gente alcançar o objetivo de diminuir a emissão dos gases de efeito estufa e também as mudanças climáticas. Outra questão é a geração de empregos verdes, né, como a gente já comentou aqui. Então, há uma mudança geral em relação a todas as questões. Então, as coisas vão mudar, estão mudando já. Então, com a expansão da energia renovável, a gente já vê algumas mudanças em relação aos empregos, muito
superficialmente nesse momento, mas a expansão das energias tem gerado novos empregos, como, por exemplo, a instalação dos painéis solares, né, que é muito básico, mas isso ainda vai evoluir muito conforme a produção de energia for evoluindo também. Então, a gente tem aqui, ó, que no setor de energias renováveis, já emprega 12 milhões de pessoas em todo o mundo, com expectativas de crescimento até 2030. Um outro ponto é a diversificação econômica, né, que a transição energética está criando novas oportunidades econômicas, e também a capacidade de produzir a sua própria energia limpa, e armazenamento também. Só que nós temos desafios, né? Quais são os desafios da transição energética? Infraestrutura e armazenamento da energia, esse ainda é um desafio que precisa de bastante investimento, bastante pesquisa, para conseguir fazer o armazenamento dessa energia, e investimentos em modernização das redes, que vão fazer a transmissão dessa energia. Isso ainda é um problema que tem que ser superado. Dependência dos combustíveis fósseis, apesar de a gente estar avançado no Brasil e no mundo em relação à utilização das energias renováveis, a gente ainda tem muita dependência aos combustíveis fósseis, e existe também uma questão econômica e política, principalmente dos países que produzem o petróleo, né? Então, há uma resistência aí, países de Oriente Médio, que fazem a produção do petróleo por conta de questões políticas e econômicas. E uma outra questão é a equidade e transição justa, né? Como a Maria já comentou, a questão de justiça climática está sempre ali relacionada à equidade. Então, a gente precisa garantir que todos os movimentos que estão sendo feitos para garantir uma transição energética, para garantir a não acontecer uma mudança climática muito drástica, precisa acontecer com justiça. Então, garantir que ela seja justa e não deixe ninguém para trás, que abranja todas as pessoas indistintamente. Fiz um panorama muito rapidinho aqui dos países que vocês vão estudar aí, que vocês vão representar nessa simulação da COP, só para vocês entenderem qual é o perfil energético de cada um deles. Então, Estados Unidos, perfil energético é o petróleo e o gás natural, né, há uma forte inovação e um investimento muito grande em energia eólica e solar, e também os veículos elétricos. Na China, a China é o maior emissor de gás carbônico, e ele ainda está baseado principalmente na energia à base de carvão, mas também está, né, pensando, estudando e produzindo algumas questões em relação à energia renovável, principalmente solar e eólica. A França ela é um dos países que tem menos utilização de combustível fóssil, né? Utiliza-se a energia nuclear, então já tem uma predisposição para baixas emissões, mas também está apostando no hidrogênio verde. O Reino Unido saiu do carvão e aposta em offshore, que é turbinas eólicas no mar. Então, o Reino Unido está inovando em relação à produção de energia a partir da energia eólica no mar, né? A gente tem também a Índia, tem um crescimento rápido, o carvão ainda é dominante, uma expansão da energia solar, mas existe um desafio social muito grande naquela região. África do Sul, muito dependente do carvão, e busca um financiamento para abandonar o carvão. Então, a África do Sul tem um problema financeiro e precisa de investimentos para conseguir fazer uma transição energética justa. A Arábia Saudita, né, economia baseada no petróleo, que tem mais resistência em fazer a mudança, né, porque é a economia principal, mas planeja uma diversificação. Nigéria, o petróleo é a base e tem pouco acesso à energia, desafios de acesso e potencial solar. Então, a maioria dos países tem um potencial muito grande na energia solar, mas
às vezes, alguns desafios em relação ao custo, né, ao financeiro e também social. E o Brasil é a energia mais limpa, né, hidrelétricas e bioenergia, um potencial em solar e eólica muito grande, mas existe um desafio em relação ao desmatamento. E aí eu deixo aqui para finalizar para vocês, né, só uma questão que a gente, obviamente, vocês já estão estudando e já foi falado muito, né, o que é a COP, e é uma conferência das partes, uma conferência mundial, e é um dos eventos mais importantes em relação ao combate às mudanças climáticas, e que é seguido, né, por líderes mundiais, cientistas, organizações, sociedade civil, para que consiga propor ações para que a gente consiga alterar esse aumento da temperatura global. Começou ali no Protocolo de Quioto, em 1997. Antes disso, outras reuniões foram feitas, mas um marco importante é o Protocolo de Quioto, em 1997, e o Acordo de Paris, em 2015. E a gente espera, então, propostas da COP30 que trabalhem com a aceleração da transição da energia, da transição energética, né? O financiamento climático justo, uma justiça climática e apoio aos vulneráveis, proteção à Amazônia e das florestas tropicais, e um monitoramento e cumprimento das metas. A gente espera que, nesta COP, a gente tenha propostas mais audaciosas, com prazos mais definidos, e que aconteça mesmo mudanças no mundo, para que a gente consiga viver melhor e não sofrer tanto com essas mudanças climáticas. Então, muito obrigada, e é isso. Salva de palmas, por favor, Caterine e D'Andrea.